Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando essa gente nojenta, insuportável, vomitando bosta na minha vida aqui há anos, atrasando tudo, estragando, poluindo com o lixo que eles são, e eu não consigo me livrar dessa gente nojenta aqui para poder seguir a minha vida. É uma gente medíocre, estúpida, prepotente, baixo nível, um bando de retardado que decidiu ficar me perturbando todo dia aqui, enchendo meu saco, atrasando aqui as minhas amizades, poluindo aqui o sistema do meu aparelho. Assim, são bandidos e eu não consigo me livrar desse lixo de gente para poder seguir a minha vida. Vou continuar tentando aqui o que eu tenho feito nos últimos anos de forma sistemática, que é alertar as pessoas, tentar me encontrar com as pessoas aqui mais próximas, com os amigos, para poder desenhar uma saída para me livrar desses animais, para eu conseguir aqui paz e sossego para seguir a minha vida longe dessa gente medíocre que só traz prejuízo, problema, baixo nível, violência, uma gente que transpira ódio, transpira podridão, transpira sabotagem, é lixo. E eu quero distância dessa gente nojenta e ainda não consegui. Estou aturando esses animais há 10 anos, perturbando a minha vida aqui e atrasando tudo que eu tento fazer, porque são o lixo que são. Enfim, enquanto eu não me livro desses animaizinhos asquerosos, eu vou fazendo aqui o que eles vão meter a pata imunda para poluir ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? O restante está tudo poluído por eles, que sai destruído, né? Algumas coisas talvez eu não tenha nem condição de consertar, porque eu estou lidando com animais imbecis, surdos e retardados, e que transpiram ali violência todo dia, uma gente nojenta, sacou? Que assim, eu vou até parar aqui para não ficar falando palavrão, porque vai desmonetizar o vídeo, vai ser mais prejuízo que esses animais vão me causar, tá? Enfim, pessoal, isso aqui, ó, o estresse também diário, essa gente é o lixo da humanidade, assim, mas enfim. No vídeo de hoje, o tema vai ser uma entrevista muito bacana que eu consegui ler aqui ontem, do François Doce, tá? Que é um intelectual, né, francês, um historiador, e ele fala sobre a questão do papel do intelectual no mundo atual e também da necessidade de refazer utopias, né? Evidentemente que no contexto público, né? Eu estou deixando evidente isso aqui porque no contexto privado essa questão é muito pessoal, cada um faz a sua, cada um, enfim, né, desloca ali as coisas da sua forma, e isso quando não tem, evidentemente, bandido sabotando, como é o meu caso aqui, que eu estou aturando esses animais, sabotando tudo que eu tento fazer aqui para seguir a minha vida, porque são o lixo que são. Mas enfim, voltando aqui, o François Doce, então, ele fala sobre várias coisas interessantes aqui, tá? E a gente vai comentar a matéria do Outras Palavras, que na verdade está reproduzindo uma entrevista que foi publicada pela revista Cult, tá? Se chama Refazer Utopias, Tarefa do Intelectual no Século XXI, tá? Então eu vou falar aqui com vocês vou trabalhar alguns temas aqui, vou refletir algumas questões que ele pondera, dentre elas o papel do intelectual no século XXI, a questão da utopia, né, se existe ainda a possibilidade de vivenciar utopias, de projetar utopias e tudo mais, inclusive a crise, né, das utopias, que ele fala muito também, tá? E perspectivas para esse mundo pós-pandemia, tá? Ele também fala muito disso aqui, e a gente vai tentar conversar sobre isso, tá? A despeito do clima insuportável que eu sigo vivendo aqui, aturando esses animais. Antes eu deixo mais uma vez aqui a dica do meu novo livro de poemas, que é mais um prejuízo que essa gente nojenta está causando para mim aqui, porque eu não consigo vender o livro, porque eu estou aqui aturando esses bandidos, sabotando a minha vida privada, sabotando aqui os meus contatos. Então, enfim, é o lixo da humanidade, assim, eu estou aturando essa gente nojenta, sabotando tudo, porém eu deixo aqui mais uma vez a dica, tá? Meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá, tá? Quem quiser entrar em contato, o zap está na descrição do vídeo aí, beleza, pessoal? Então, eu separei aqui alguns temas bacanas, alguns trechos interessantes da entrevista dele, e uma outra coisa que vale a pena falar aqui é o seguinte: eu também vou tentar apresentar algumas visões minhas aqui sobre alguns assuntos, visões essas que eu provavelmente já teria passado para o papel aqui, para o computador, já teria escrito isso aqui de alguma forma, se eu não tivesse aturando essa gente nojenta que atrasando a minha vida todo dia, que eu tô com um monte de coisa atrasada aqui por culpa desses animais. Enfim, vamos lá, pessoal. Aqui tem o subtítulo que diz, né? Se hoje o desastre ocupa a ideia de porvir,
pensadores devem se despir de ares proféticos e colocar-se a serviço da sociedade, inclusive ocupando as mídias. Imaginar horizontes não experimentados é essencial ou o presente estará sempre estagnado. Então é isso, né? Ele está falando de vários temas aqui interessantes, quer dizer, ele fala dessa questão de que a gente está... O futuro hoje, uma coisa que ele fala muito aqui, né? O futuro hoje não é mais como era antigamente, né? Como diz o Legião Urbana. O futuro hoje ele não está mais conectado com uma ideia de aquela utopia no sentido antigo, né? Que é o que? Seria um horizonte de definição das contradições, de resolução de todos os problemas e uma espécie de retorno ao paraíso perdido, aquela coisa toda, né? Isso não existe mais, essa ideia, e, enfim, hoje tem que se trabalhar com uma ideia com outras ideias, né? Que ele vai ponderando aqui também, que eu vou tentar desenhar com vocês aí, tá? E além disso ele fala também da questão das mídias, né? Que inclusive ele comenta o marxismo, que o marxismo também tem essa visão teleológica, que de certa forma também é a visão do capitalismo, a ingenuidade dos capitalistas e dos comunistas extremos, né? Todos os capitalistas têm essa ingenuidade, né? No caso dos comunistas, na verdade quem tem essa ingenuidade são os comunistas mais extremos, né? A extrema de esquerda, que ainda acredita nisso, quer dizer, que aí você percebe isso numa Coreia do Norte da vida e outros lugares aí, mas é uma ingenuidade que grande parte do marxismo ocidental já não trabalha mais com isso, né? Já tem uma outra perspectiva ali. Agora, o discurso da direita, dos capitalistas, é todo esse. Eles acham que o capitalismo é o fim da história e que está resolvido e tudo é mercado, né? Uma grande bobagem, e a gente vai pensando além disso, né? Porque dá para pensar muito além disso, tá? E aí, finalmente, ele fala da questão do presente, que o presente está estagnado, tá, né? Enfim, a gente tem que pensar essas coisas aí, tá? Então, pessoal, ele está lançando o segundo volume do livro A Saga dos Intelectuais Franceses, tá? 1944-1989, O Futuro em Migalhas, pela editora Estação Liberdade, tá? E aí ele fala da crise da utopia, fala do fazer da história e também da necessidade de imaginar o futuro. E aí tem um ponto aqui que ele fala no início que vale a pena a gente pegar para poder começar a reflexão, tá? Ele diz que entre o fim do nazismo, quer dizer, 1945, ali, com o fim da Segunda Guerra Mundial, criação da ONU e tal, e a queda do Muro de Berlim em 1989, ele diz que mudou o regime de historicidade, certo? O que é isso? Ele diz aqui, né? Ou seja, o que desapareceu foi o futuro, o horizonte de expectativa e o projeto. Tá? Estamos no que o François Hartog chama que é um outro autor, né? Estamos no que o François Hartog chama de presentismo, um presente estagnado sem projeto de emancipação. Tá? Isso é interessante, por quê? Porque historicamente, né, a gente sempre teve aí, desde a Revolução Francesa e tal, logo depois, a ideia, que é uma ideia que inclusive também foi encampada pelo marxismo e tudo mais, de que a história ia se desenvolvendo por contradições e que chegaria um momento em que essas contradições se resolveriam, né? Inclusive a própria noção de sujeito absoluto do Hegel é um pouco isso, né? Quer dizer, ele também achava que haveria ali um momento em que isso ia se afunilar para uma solução ali e tal. E aí, aos pouquinhos, isso foi se perdendo. A questão importante aqui, que inclusive tem a ver com o que ele fala bastante aqui na entrevista, é que você tem a substituição dessa perspectiva de utopia a médio e longo prazo por uma lógica meio que sem projeto, né? E isso tem um lado bom, porque evidentemente que tem um lado bom, porque se você ficar achando que, né, o fim da história já está definido e que o caminho é esse, etc. e tal, você muitas vezes perde a abertura de pensamento para poder pescar uma série de situações diferentes ali que surgem e que, se você está preso nessa teleologia ali, você não enxerga. Isso é uma coisa boa. A coisa ruim, o problema disso, vocês desculpem a voz aqui que eu ainda estou meio rouco, mas o problema disso, né, o lado ruim disso é que muita gente
acaba não vislumbrando mais nenhum projeto de médio e longo prazo, mesmo que esse projeto tenha ali na sua concepção a percepção do caráter, enfim, né, poroso do seu desenvolvimento, né? E aí fica quem é que ocupa esse lugar, né, de ausência ou de crise dos projetos de médio e longo prazo protegidos por essa porosidade. Os canalhas de plantão, os neoliberais, essa gente que acha que só vale o presente, só vale o instante, né? o ad hoc, né? Entendeu? Então, enfim, e aí isso gera uma série de bostas que a gente está vivendo, e ao mesmo tempo isso faz com que a gente não enxergue, não perceba, tá? Uma série de contextos que existem no mundo, especialmente ligados, e ele vai falar muito disso aqui também, a importância de pensar o Estado junto com a cultura, né? O intelectual que se preza não pode pensar a cultura separada do Estado, o Estado separado da cultura, ficar nessa de... né? Porque se por um lado é verdade que o marxismo tradicional erra quando entende a história de maneira teleológica, o comunismo como fim da história, blá blá blá, essa gente aqui no Brasil que fica vendendo que o Estado é isso, que o Estado é aquilo, blá blá blá, e isso tem muito na França também, ele diz aqui, né? Tão ingênua quanto. Por quê? Porque está caindo numa ingenuidade ali que acaba gerando uma visão de mundo que ignora uma série de coisas que estão acontecendo aí no mundo mais desenvolvido, várias teses que eles vendem para a gente como se fosse o único caminho que a gente tem para seguir, e o caminho que eles mesmos não seguiram e não vão seguir, né? Entendeu? Então, enfim, isso é importante pensar também, porque é parte desse contexto que ele está apresentando aqui, de um mundo no qual essa utopia, no sentido antigo, não existe mais, é ocupada por esses canalhas de fora e os ingênuos daqui de dentro. Tá? É importante pensar isso aí também. Tá? Então, pessoal, vamos lá. Ele diz, né, a percepção das experiências autoritárias do socialismo distanciaram os intelectuais do engajamento político, né? É isso, né? Quer dizer, porque ele está falando daquele período ali de 49 até 89, e aí, quer dizer, os intelectuais que foram descobrindo aos pouquinhos as experiências autoritárias da Ásia, do leste da Europa e tudo mais, começaram a se desiludir mas se desiludir com o quê? Com a dialética. Se desiludiram com a dialética. Começaram a achar que, bom, né? Por quê? Porque naquela época tinha essa percepção de que é o seguinte, ó, é capitalismo ou comunismo, não tem outra alternativa, né? E aí você está no papel ali de pensador, de refletir, de ponderar os problemas daquela lógica hegemônica que está ali no teu ambiente, que é o capitalismo, né? Ali no Ocidente, porque a França e tal. E aí você está buscando alternativas, você olha lá para a alternativa mais, né, enfim, volumosa que existia na época, que era o comunismo, comunismo, né, de Estado, estrito senso, teleológico, etc. E aí você olha, né, se você só tem aquele horizonte, você, né, acaba se desiludindo quando você vê os problemas que tem ali. Ele mesmo cita o Sartre, né, dizendo que o Sartre dizia que a União Soviética era a melhor experiência e tal, né? Nem a União Soviética, nem Estados Unidos estão tão longe de ser, né? Mas o fato é que, ao mesmo tempo que a gente tem que fazer a crítica disso, tem que entender que eles estavam numa época que talvez não tivesse ali ainda um material suficiente para entender uma série de coisas que a gente hoje entende, né? E aí, enfim, o fato concreto é que a gente está hoje numa época em que já se superou isso aí, e há que se perceber outros contextos, que inclusive eu tenho apresentado aqui também, algumas ideias que eu passo para vocês com os livros e tal. E aí, para finalizar aqui essa questão ainda do engajamento, né, eu acho o seguinte, em alguns casos, né, um dos resultantes desse deslocamento do engajamento de ordem política, macropolítica, etc., no lugar disso acaba entrando um certo contexto sutil que é resultante desse período aí meio de crise das utopias e que é ao mesmo tempo uma espécie de simulacro, né? Que seria o quê?
você tem o fim, né, na medida em que alguns pensadores ou algumas pessoas, né, que se aventuram aí a escrever ou a pensar as coisas e tal, olham para isso e falam, bom, se não existe mais utopia macropolítica, a única esfera de percepção, eu já falei disso aqui recentemente, a única esfera de percepção é a vida individual, né? E aí essa gente acaba achando que a única política que existe é a política do individual, do individualismo, do gênero, ou enfim, das etnias, e essa coisa do neo-identitarismo, que é uma visão muito perneta da realidade, porque não considera uma série de elementos macropolíticos fundamentais e acabam invariavelmente falando um monte de bobagem e tendo uma visãozinha muito restrita da realidade, tá? Enfim, e aí acabam inclusive taxando o Estado como uma figura necessariamente autoritária, que é o resultante disso, né? E isso acaba gerando pobreza de raciocínio. Bom, ele fala também, né, que esse período que ele cita lá na França é o período do Lévi-Strauss, do Althusser, do Roland Barthes, do Foucault, Deleuze e outros pensadores também, tá? E é importante pensar isso também, porque são pensadores aí que têm várias contribuições para dar para a gente, mesmo que numa época diferente, né? Tem um monte de coisa do Roland Barthes, do Foucault e enfim, do próprio Deleuze que servem até hoje, né? Que a gente olha aí e tem tudo a ver, especialmente o Foucault. Acho que é um cara que é um dos mais importantes para a gente pensar o mundo de hoje aí, o Foucault, tá? Não é o único, evidentemente, né? Mas tem muita coisa ali importante. Que mais, pessoal? Ele fala também do abandono do futuro, né? E do fim das visões teleológicas, que eu já falei. E aí é interessante pensar, né, que eu fiz um texto uma vez falando que o fato de existirem teorias que se colocam como pós-modernas é uma espécie de efeito disso aqui, né? Porque é uma galera que está achando que a gente está vivendo num pós, né? Quer dizer, é como se a gente estivesse pisando no futuro, né, todo dia, né? Então, enfim, de certa forma isso é um efeito dessa lógica aí, e ao mesmo tempo que isso cria alternativas interessantes, né, isso cria também ingenuidades. É legal pensar isso aí também, tá? Por quê? Porque a gente tem basicamente 3 efeitos disso aí, né? A gente tem o efeito, tá? Eu até anotei aqui, você tem o efeito de uma certa colagem entre passado, presente e futuro, que é um efeito, né, dessa crise das utopias teleológicas. E aí é um ponto positivo, porque você está ali mesclando uma série de elementos e tal para poder pensar as coisas. Agora a gente tem também uma vertigem disso aí, que aí essa vertigem, o limite dessa vertigem é o cinismo, né? Que está aqui no Sloterdijk, já mostrei para vocês aqui. E vou até parar aqui para poder mostrar os livros, porque isso aqui é legal também de ponderar, tá? Então, se a gente tem esses 3, se não der tempo de falar tudo nesse vídeo, eu faço mais um vídeo aqui, porque a entrevista dele é muito legal, tá? Mas enfim, o Sloterdijk tá aqui, já falei, a razão cínica. A razão cínica, ela é um efeito dessa crise das utopias, ele mesmo diz isso aqui no início do livro, né? Enfim, é um efeito dessa crise das utopias, e agora é um efeito que ele tem, como eu estou dizendo ali, ele tem digamos assim, ele gera um encaminhamento bacana, que é você estar aberto ali a várias conexões diferentes e tudo, mas não ficar preso numa linha reta. O Manuel de Barros diz, né, que a reta é uma curva que não sonha, né? Então isso é interessante, né? É isso aí. Agora, ao mesmo tempo, isso gera uma certa ingenuidade muito grande, né? Que é justamente de não considerar elementos macro, né, do mundo, e essa gente fica muito presa na micropolítica do cotidiano, e enfim, e isso acaba impedindo de ver uma série de coisas muito importantes que a gente está vivendo no mundo aí, tá? E que ajudariam a pensar melhor, inclusive o Brasil, tá? Dentre outras coisas, porque quem está ocupando esse espaço de negação do projeto de médio e longo prazo, inclusive disfarçados de projeto, é o bolsonarismo. O bolsonarismo é exatamente isso, já fiz vários vídeos aqui explicando isso.
bolsonarismo é um simulacro, o bolsonarismo é um plágio de mau gosto ali da ideia de projeto. Aí você vai escutando essa gente falar, né? O Estado muito ajuda, o presidente muito ajuda, isso não atrapalha, o Estado tem que ser mínimo, ninguém tem que se meter na economia, e blá blá blá, e uma série de outras coisas aqui que, na verdade, só geram estupidez, ingenuidade e, no limite, gera o quê? A ausência de um projeto mínimo que seja para o país, tá? No nível político. Outra coisa legal de falar também, tá? Aqui, ó, tem, né, como ele está falando muito da questão de utopia, não sei se vocês já leram a Utopia do Thomas Moros, vale a pena ler, é muito interessante. E, enfim, e ao mesmo tempo é curiosamente uma utopia muito conservadora dele, né? E, de certa forma, isso foi se desenvolvendo em outras teorias que se apropriaram desse termo aqui, né? Que é um termo que nasce na literatura e depois ganha aí os meandros da filosofia e da política, né? Então, enfim, vale a pena pensar isso aí também, tá, pessoal? Ao mesmo tempo, como eu falei dessa questão, né, da crise das utopias, tem um termo, inclusive, que a gente viu muito aí na década de 90, início dos anos 2000, que foi o termo pós-utópico, né? Esse livro aqui, por exemplo, que é um livro de teoria da arquitetura, de uma moça chamada Higina Moreira Bruzzi, tá? É do visível ao tangível, ela diz aqui, ó, em busca de um lugar pós-utópico, né? É um pouco isso que o François Dossi está apresentando aqui, tá? Então, enfim, agora, ao mesmo tempo, o Cioran diz aqui, nesse livro muito legal, História e Utopia, ele diz aqui, tá, de uma maneira muito interessante aqui na página 90, né, ele diz aqui, só agimos, eu já falei várias vezes esse texto aqui para vocês, porque eu acho isso aqui muito importante para poder combater essa vertigem, esse cinismozinho, o neoliberalismo, essas visões toscas que, enfim, meio que enjaulam o mundo no presente, né? E a gente aí não consegue mais enxergar o médio e longo prazo, tá? Porque, inclusive, vale aqui um parêntese, tem muitas atitudes que são muito, né, bonitinhas, se vendem ali como muito bacaninhas e que são ligadas e que estão presas nessa lógica de presente eterno aí e que às vezes, né, enganam ali a gente pra caramba porque ficam seduzindo a gente a achar que só existe isso. Por exemplo, essa ideia de inovação constante, né, que é meio que uma corruptela das vanguardas e tal, e tem muita gente aí vendendo isso como, né, o importante é estar sempre inovando, né, e a gente fica preso nisso e inova sempre, daqui a pouco você não constrói nada, né, de médio e longo prazo, né? Então, para pensar de uma maneira realmente intelectual, realmente ampla, a gente não pode cair nessa, tem que, entendeu, ter um olho lá, um olho cá, tá? E aí o Cioran, essa frase do Cioran ajuda muito, esse livro aqui do Cioran, mas essa frase aqui em especial, só agimos sob a fascinação do impossível. Isso significa que uma sociedade incapaz de gerar uma utopia e de consagrar-se a ela está ameaçada de esclerose e de ruína. É exatamente, o François Dossi fala exatamente isso aqui. Ele usa essa expressão também, essa expressão esclerose, tá? E existem os esclerosados do presente também, né? Entendeu? Que tem bastante aí. Bom, e aí ele fala também, né, com certeza vai ter que rolar mais um vídeo, tá? A gente finaliza essa reflexão aqui no próximo vídeo, aqui no vídeo de amanhã, tá? Mas para finalizar aqui hoje, ele diz, né, que depois da pandemia há um renascimento da questão do futuro, da preservação do futuro, né? Porém, por se achar que no futuro reside a catástrofe. Ele diz isso aqui na entrevista, quer dizer, né, a pandemia acabou fazendo a gente repensar essa ideia do futuro, a partir inclusive da tentativa de estabelecer projetos e ponderar os riscos de novas catástrofes, tanto climáticas quanto sanitárias e de saúde, etc., né? E isso permite que se pense também essa ideia, né? Quer dizer, faça-se uma retomada dessa ideia de futuro em outras esferas também, inclusive na política, na arte, na literatura, etc. Tá? Então, no próximo vídeo eu finalizo essa reflexão aqui, continuo aqui, né, falando da entrevista dele, e aí pondero o restante dos detalhes aqui que tem para trocar com vocês, beleza? E eu deixo o link aqui, tá, da entrevista dele, e amanhã a gente finaliza isso aí, tá bom? Grande abraço, tamo junto, fui.